Bom dia, irmãs. Hoje nós não estamos reunidas, né, na nossa EBD, mas graças a Deus a tecnologia nos faz ficar juntos e podemos estudar a palavra de Deus como a gente vem fazendo todos esses domingos. Eu vou gravar aqui a nossa aula de hoje e eu espero que ela seja bênção para você como foi para mim. Como sempre, Deus tem as suas maneiras de falar com a gente e vocês vão ver que o capítulo de hoje, que nós vamos estudar aqui em Josué, ele é um capítulo muito presente para esse momento que nós estamos passando, né? Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre Josué, a nossa 10ª lição deste livro aqui, né, que a gente tem se apoiado. Então é claro que a gente se apoia na palavra de Deus, mas o pastor Augusto Nicodemos nos ajuda a interpretar ainda mais esses trechos do livro de Josué. Então nós vamos estar baseando aqui no livro A Conquista da Terra Prometida e hoje, na lição 10, a gente tem como tema a renovação da aliança, né? Então, nós vamos abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 8, do versículo 30 até o versículo 35. E diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos israelitas, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, isto é, um altar de pedras brutas, nas quais não se usara ferramenta. E eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, com seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara para que abençoassem o povo de Israel. Depois ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. E de tudo como Moisés ordenara, não houve uma só palavra que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, inclusive perante as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Bom, a gente está estudando o livro de Josué, né? E uma coisa muito importante é que o livro de Josué, ele registra o cumprimento das promessas que Deus tinha feito lá para os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e ao povo de Israel, de lhes dar uma terra, né, de dar para eles um reino, um lugar de descanso. E o livro de Josué, ele vem trazendo uma questão fundamental, principalmente para a gente estar relembrando nos dias de hoje, que é a fidelidade de Deus, né? Esse Deus aqui que a gente vê no livro de Josué é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus fiel e que cumpre suas promessas. E esse livro de Josué, ele traz para a gente muitas lições práticas, né, de como a gente deve viver nesse mundo que nós vivemos, porque na essência as situações que a gente vive hoje são as mesmas que os israelitas viveram. Mas um povo que viveu tantos milhares de anos antes e no deserto, como é que você pode dizer que viveu as mesmas situações, né? A gente vai ver no livro de Josué que existem casos de desobediência, de obediência também, né? Mas casos de engano, casos de ilusão a respeito de quem Deus era, mas confiança também nesse Deus, casos de idolatria, de conflito, de guerra, de falta de entendimento, de dedicação, de medo, de ansiedade com relação ao futuro, ou seja, todas as situações que a gente enfrenta hoje, né? E esse livro ele traz princípios válidos a respeito de como Deus lida com o seu povo e como nós hoje somos o povo de Deus, então nós aprendemos como Ele lida com a gente, né?
No capítulo 8, na lição passada, a gente viu a batalha de Ai, como Deus deu a vitória para aquele povo. E a gente pode imaginar que esse exército estava com todo o gás, né? Eles tinham vivido a situação de Jericó, depois uma derrota em Ai, mas depois a vitória, a restauração. E eu fico imaginando que o exército estivesse pensando, opa, qual que é a próxima cidade? Vamos lá, né? Vamos conquistar a terra. Mas Josué, por ordem divina, né? O que ele faz? Ele faz uma pausa na campanha militar para cultuar a Deus e renovar essa aliança, né? Foi o que nós lemos aqui nesses versículos. E aí o que Josué fez? Josué pegou todo o povo, né? As mulheres, crianças, o exército, todo o povo, mais as pessoas que tinham se juntado a eles, né? E ele levou eles para Siquém, onde ficavam os dois montes, Ebal e Gerizim. Isso, gente, é cerca de 40 quilômetros da onde eles estavam, né? Então, pensa, em plena campanha militar, Josué para tudo, pega o povo, anda 40 quilômetros para levantar um altar para o Senhor. E com instruções muito claras, ele levanta ali um altar de pedras naturais, né? A Bíblia fala aqui que era para ele fazer isso com pedras naturais nas quais não se usara ferramenta, né? Então, nós vemos aí que era um altar que não deveria ter a mão humana no sentido de estar ali cortando as pedras e nada disso, né? Temos algumas possibilidades, né, do porquê Deus fez isso. Usar as pedras naturais poderia representar a situação de pecado do homem mesmo, né? E também demonstrar que a salvação, ela é divina, ela só vem do Senhor e isso acontece do começo ao fim, né? Bom, Moisés ele tinha dito para o povo que assim que eles entrassem na terra, eles deveriam ir até Siquém e lá do monte Ebal seriam pronunciadas as maldições que cairiam sobre o povo se eles desobedecessem a Deus, e do monte Gerizim seriam pronunciadas as bênçãos pela obediência deles, né? E é interessante que Deus manda que Josué erga esse altar exatamente no monte da maldição. O simbolismo disso é bastante claro, né? A lei de Deus, ela amaldiçoa quem não cumpre e pronuncia a condenação do pecador. Mas sobre a lei há então o sacrifício no altar, cujo sangue escorre sobre o monte, como que cobrindo essas maldições da lei. Por cima do monte da maldição, Deus mandou construir um altar, como se ele estivesse dizendo: vocês não conseguem cumprir a minha lei e eu sei que irão quebrá-la, mas ao quebrá-la, vocês devem se lembrar do altar, de onde corre o sangue do cordeiro pelo monte. Além disso, Deus mandou que eles pintassem a base do monte e em cima da pedra caiada eles escreveram a lei de Moisés, né? E aí, em seguida, Josué reuniu o povo, dividiu uma parte perto do monte Gerizim, outra parte perto do monte Ebal, e os levitas, também divididos, subiram o monte Ebal. Primeiro leram as maldições, né, maldições que eram as doenças, as pragas, as pestes, os inimigos, expulsão da terra, tudo que poderia acontecer caso eles desobedecessem. E os levitas no Monte Gerizim leram as bênçãos, né? Que eram bênçãos sobre lavoura, sobre os rebanhos, sobre a saúde, sobre os filhos e outras coisas. Ao final de cada leitura, eles deveriam dizer amém, e dessa forma eles expressavam a concordância com Deus. Então, o que houve ali naquele lugar foi uma renovação da aliança com Deus. Josué cumpriu tudo o que Deus ordenou a ele, né? E esse, então, foi o primeiro culto realizado a Deus numa terra pagã, né? Porque Jericó e Ai eram centros da idolatria, mas com essa conquista, então, ali foi celebrado o primeiro culto. Qual será que foi o objetivo de fazer esse culto, de prestar esse culto, né?
Eles deveriam obedecer ao que Deus havia determinado, e Deus havia dito que a terra onde pisasse a planta do pé de Josué lhe seria dada, caso ele obedecesse a todas as determinações divinas. Então, o primeiro motivo de fazer esse culto ali era obediência, né? E o segundo motivo que a gente tem era essa renovação da aliança com Deus, uma aliança que foi estabelecida com a nação de Israel. Ele estabeleceu essa aliança com Israel e mais nenhuma outra nação, né? Haviam outras nações naquele período ali, mas Deus escolheu Israel como uma nação, e a aliança era que Deus os escolheu para ser um povo especial e que eles só adorariam a Ele e não teriam outros deuses, né? Eles obedeceriam à lei de Deus e, em decorrência disso, o Salvador do mundo sairia do meio deles, né? Com a quebra dessa aliança do povo de Israel, Deus renovou essa aliança em Jesus, né? Nós somos os herdeiros dessa aliança. A Igreja de Cristo é a descendência espiritual da nação de Israel. Quando os judeus quebraram essa aliança, ele disse que faria uma nova aliança, agora não mais gravada em pedras, mas gravada no coração do povo. E essa nova aliança, ela foi selada com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Foi isso que Jesus celebrou na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e o cálice, e como diz lá em Lucas, capítulo 22, 20, ele disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós." É uma nova aliança, agora não mais com uma nação específica, né? Mas com um povo dividido em várias nações, né? Os cristãos são a legítima descendência espiritual daquele povo. Os que creem como Abraão creu são os descendentes espirituais dos judeus e continuadores dessa aliança, né? Então, o Senhor Deus celebrou essa aliança conosco através do sangue de Jesus, né? Então, quais são as lições que a gente pode tirar desse evento, né? É que, primeiro, Deus é fiel sempre e cumpre as suas promessas. Deus, ele tem uma aliança conosco baseada no sangue de Jesus. É engraçado que a gente vê, né, que essa renovação se deu em Siquém. Siquém é o mesmo lugar em que Abraão construiu o primeiro altar quando ele chegou do norte da Mesopotâmia. É também o lugar onde Jacó teve a visão da escada e onde fez ele um pacto com Deus. Ali ele também erigiu um altar. Só que nesses dois momentos Siquém ainda não era uma terra dos descendentes de Abraão, né? Mas agora sim. E dessa forma é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu sou fiel, aquilo que eu prometi eu hei de cumprir. Agora vocês vão levantar um altar na terra que eu estou dando para vocês, né? Então isso demonstra que Deus cumpre o que Ele promete. O que Deus prometeu a nós, né? Ele prometeu perdoar nossos pecados pela fé em Jesus Cristo e nos dar a vida eterna. Ele promete nos perdoar, nos aceitar, nos santificar e remir os nossos pecados pelo sangue de Jesus. E promete que Ele vai estar conosco, que Ele vai nos sustentar até o fim, em meio a todas as provações. Então, Ele cumpriu com Israel, que Ele prometeu, e Ele cumpre diariamente conosco essas promessas, né? Muitas pessoas pregam que a aliança é uma aliança para bens materiais, mas, na verdade, as bênçãos materiais não são o cerne das promessas do Senhor. Ele promete nos dar muito mais além do que bênçãos materiais. Quando a gente pensa que bênção é só coisa material, a gente está diminuindo o poder de Deus, né? Porque as bênçãos materiais, elas são transitórias, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Então, Deus, Ele promete nos permitir provações, né? Nos levar pelo vale da sombra da morte, porque é onde que nós estamos passando agora, irmãos, né?
uma possibilidade de sermos atingidos, de morrermos. Ele promete que Ele nos permite viver tudo isso, mas Ele nos ensina a ser pacientes, perseverantes, nos ensina a sofrer, porque Ele está conosco durante todo o tempo da provação e Ele está preparando o reino eterno, novos céus, nova terra, onde lá habita a justiça, né? Então, é uma coisa muito maior que Ele tem para nós. E nós devemos estar sustentados nessa esperança e nessa certeza, né? Não só a esperança, mas na certeza do cumprimento das promessas do Senhor. As tribulações e as angústias, elas fazem parte de uma criação marcada pelo pecado. Como cristãos, nós não estamos isentos disso, nós não estamos numa bolha, nós não devemos pensar que todo mundo vai ter agora o coronavírus e nós que somos cristãos não vamos acontecer. Não, irmãos cristãos nossos morreram na China, né? E em outros locais do mundo. E os cristãos não estão isentos disso, mas Deus promete que vai estar conosco até o fim e que vai ajudar a nos tranquilizar e confiar na sua providência. A paz durante o período da tribulação, né, das provações que a gente sofre, é algo que não pode ser explicado, né? A gente vive a situação, Ele permite isso, mas com uma paz e uma alegria que só Ele que pode dar realmente, né? Então, Ele guia a nossa vida e isso Ele nos promete. Então, essa é a primeira grande lição que a gente pega aí desse texto. Deus é fiel à sua aliança e sempre, sempre cumpre as suas promessas, né? A segunda coisa que eu acho muito importante e que nesse período nós precisamos refletir muito é que Deus quer que nós tiremos tempo para cultuá-lo. Nunca, né? Eu acho que nenhum de nós da nossa geração viveu uma situação como nós estamos vivendo. Literalmente fomos parados, né? Muitos planos, mês de março planejado, abril planejado, vou fazer, vou acontecer, vou para cá, vou para lá, vou realizar. Não somente coisas ruins, não, mas coisas boas. A gente tinha planejado muita coisa, né? Mas Deus diz, não vão fazer nada, vocês vão ficar dentro de casa, né? Parados. Nós não temos nem possibilidade de inventar muita coisa, é ficar dentro de casa, né? E esse é um tempo de cultuar o Senhor. Eu imagino a reação dos soldados quando Josué disse, parou, não, nós não vamos para outra cidade guerrear, nós vamos vamos andar 40 quilômetros e vamos cultuar o Senhor, né? Deus deixa claro nessa ordem que Ele deseja que nós o cultuemos e que a nossa luta não é uma luta com a carne e o sangue, mas nós temos uma luta espiritual, né? A verdade, irmãos, é que a nossa luta espiritual tem se tornado cada vez maior, né? O mundo tem se afastado cada vez mais dos princípios do Senhor, isso tem contaminado nossas famílias, nossos relacionamentos, e é tempo, então, da gente parar e cultuar o Senhor e renovar, né, na nossa mente, no nosso coração, esses princípios do Senhor. Às vezes a gente se envolve em tanta coisa e as coisas de Deus acabam não tendo lugar no nosso dia a dia. Mas Deus manda Josué parar uma guerra, cultuar, escrever a lei de novo, né? Isso me fez lembrar da época em que nós pegávamos um caderno e ficávamos escrevendo a Bíblia, né? Você não tem nada para fazer, né? No seu tempo aí, agora quer dizer, não é que se você não tem nada para fazer, então faça isso. Não, Deus está te dando tempo. Então, escreva a lei do Senhor, né? Escreva versículos, medite neles. E é por isso, né, que existem os cultos. A gente vai viver agora a sensação da ausência do culto, né? Por que tem culto todo domingo na igreja? É legalismo, a gente pode ter Deus no coração e não prestar culto dessa forma, mas os cultos públicos são um relembrar dessas promessas de Deus.
É como se nós estivéssemos dizendo, nós estamos aqui, Senhor, Tu és o nosso Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, nós estamos relembrando aqui as Suas advertências, as Suas promessas, nós estamos aqui para Te servir, para nos entregarmos a Ti mais uma vez, né? Lutero dizia que o pecado é como a barba, você corta de manhã e ela reaparece à tarde. Por isso que nós fazemos sempre, prestamos sempre o culto, né? Porque nós sempre pecamos e nós precisamos ser relembrados de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que somos povo de Deus com quem Ele tem uma aliança. Então, nós nos reunimos para celebrar isso. E é isso que nós temos feito nas nossas redes sociais mais do que nunca. Né? Eu acho que não houve um tempo em que nós estivéssemos tão juntos nas redes sociais. Não é nenhum problema não, viu? É só porque eu estou falando muito. E nós ali falando de versículos, e realmente, né, louvando ao Senhor. Então, o culto tem esse objetivo, né, que é de relembrar, chegarmos a Deus, lembrarmos da aliança que Ele tem conosco, sermos confortados, instruídos, renovados, né? Ele não é um tempo de lazer, de encontrar o irmão, claro que nos dá saudades estar com os irmãos, mas nós temos que lembrar que o culto, nós nos reunimos para celebrar essa aliança com o Senhor, para adorá-lo, né? E nós podemos, então, nos reunir agora virtualmente, mas eu tenho certeza que é por um tempo apenas, nós vamos estar juntos novamente, unidos adorando esse Deus. Hoje, às 10h30 da manhã, por exemplo, poderemos nos unir como igreja, né, com o nosso pastor, no culto, celebrando exatamente isso, né? Bom, a outra coisa que temos como lição aí é que Deus nos trata de acordo com os termos da aliança, né? Os termos da aliança não mudaram, né? A obediência, ela traz bênção e a desobediência, ela traz castigo. A gente não gosta muito dessa palavra castigo, né? Mas a verdade é que a mão do Senhor pesa sobre os desobedientes. Se andarmos em seus caminhos, nós ouvimos a sua voz e seguimos de acordo com o que Jesus nos ensinou, nós colheremos bênção, nós colheremos vida de alegria, de paz, livres de culpa, né? Ele vai nos fortalecer. Agora, se no entanto a gente desobedecer, a gente quebrar a aliança, nos afastando dele, nos esquecendo do que ele nos ensina, dos nossos compromissos, do que ele tem como princípio, nos afastando dos princípios do Senhor, nós sabemos que nós colhemos aflições. Deus, ele não vai desistir da gente, ele vai nos buscar e provavelmente não vai ser nada agradável a maneira como ele vai nos trazer de volta. A humanidade tem se afastado de Deus, tem quebrado seus princípios e a forma como Deus está trazendo, né, a humanidade a Ele, a gente está vendo que está sendo sofrida, né? Mas eu tenho certeza de que Deus, por não ter esquecido do homem, por não ter desistido do homem, é que está trazendo a gente novamente a Ele, né? Trazendo a humanidade como um todo. Muitas pessoas têm falado de Deus, pessoas que antes não falavam, né? E de alguma forma esse Deus tem sido exaltado. Nós sabemos que a gente só pode se livrar disso pelas misericórdias de Deus. O homem não tem como controlar o que nós estamos vivendo. A gente está vendo aí nações poderosas, né, cheias de dinheiro, com grandes cientistas que estão se debatendo em arrumar uma solução, né? E nós sabemos que essa solução só virá quando o Senhor quiser, quando Ele tiver na vontade dele isso. E aí sim, Ele poderá iluminar a mente de cientistas, Ele vai poder agir da forma como Ele quer, né? Bom, o livro que eu falei para vocês, né, que ele faz uma última fala, a última página desse capítulo, como se realmente tivesse escrito ontem, né, pra gente. Então eu optei por ler
esse trecho aqui do que o pastor Augusto Nicodemos escreveu. Olha só se não é para hoje. Se você está abatido e desanimado, saiba que Deus é fiel. Ele não se esqueceu de você. Pode ser que o nosso governo tenha perdido o controle, mas adivinhe quem está de fato no comando. Quem realmente governa essa nação? É o Senhor Jesus, que está sentado no trono do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você está ansioso, lembre-se de que o nosso Deus reina. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e tem todo o poder nos céus e na terra. E se quiser, pode levantar ou derrubar governantes. Se for da vontade dele que passemos por um tempo difícil, esse será um grande teste para a igreja. Tenho feito essa pergunta a mim mesmo. Os crentes estão indignados com a situação do nosso país porque os governantes estão quebrando a lei de Deus ou porque isso vai afetar o bolso deles? A razão certa para nossa indignação é que o nosso país tem indignado a Deus, e os crimes que afrontam a lei divina deveriam nos indignar mais do que o fato de podermos perder o nosso emprego ou ter uma redução salarial. A nossa indignação maior é ver que Deus está sendo aparentemente zombado por aqueles que pensam que podem fazer o que querem. Recobremos o ânimo, pois o nosso Deus está no controle. E se você caiu e desobedeceu a Deus, lembre-se que dentro dos termos da aliança havia o altar do sacrifício que representava o Cordeiro de Deus, cujo sangue purifica todo o pecado. O Senhor nos chama a restaurar nossa aliança com Ele e a nos levantar arrependidos. Ele nos toma pela mão e nos conduz pelas veredas da justiça. Esse é o nosso Deus e é a Ele quem servimos. É impressionante, né, gente? Esse é um tempo, gente, de cada um se avaliar, né? É claro que a gente fala, nossa, o que esse tempo vai fazer com a humanidade? Olha só, as pessoas vão agora voltar mais para Deus. Mas vamos começar pela gente, né? Eu, Laís, né? Que oportunidade Deus está dando para que eu repense a minha vida, né? Que oportunidade Deus está dando para que eu cultue verdadeiramente o seu nome? Que oportunidade Deus está dando para que a gente restaure a nossa aliança com Ele? Que oportunidade Ele está dando para que a gente restaure a nossa vida com a nossa família? Que a gente coloque o joelho do chão juntos e clamemos a Ele por misericórdia, né? É somente Deus que pode ter misericórdia da gente. Ninguém mais poderá nos salvar no meio disso tudo. Mas o nosso Deus é grande, Ele cumpre a sua promessa. E Ele, acima de tudo, nos dará paz nesse período, né? Que nós possamos ser abençoados com essa palavra, que nós possamos estar cultuando realmente o Senhor, não só hoje, como todos os dias, né? Agora nós não podemos mais reclamar de falta de tempo, mas que a gente utilize realmente esse tempo do Senhor para glorificar a Ele, né? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque temos tecnologia e forma, Senhor, de continuar falando de Ti, Senhor, compartilhando a Tua palavra, Pai. Nós estamos num momento agora, Senhor, com essa situação, Senhor, tão grave de saúde, Senhor, nas nações, Pai, e sabemos, Senhor, que literalmente, Senhor, esse planeta está nas Suas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas, Senhor, e por isso clamamos por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, nos protege, Pai Santo. Faz com que tudo isso possa terminar, Senhor, e que nós possamos estar sempre exaltando o Seu nome, Senhor. Nos dá a Sua paz, Senhor, nesse período de tribulação, de apreensão, de ansiedade, Senhor, que possamos estar somente glorificando e exaltando o Seu nome, Pai. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. Dá, Senhor, cada vez mais união, Senhor, ao Teu povo, que possamos nos sentir cada vez mais como família, Senhor, glorificando e adorando o Seu nome. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar, né, que daqui a pouco
nós teremos o nosso culto e quem sabe, né, Deus realmente, quem sabe não, com certeza, Deus está permitindo tudo isso até para que a gente use mais vezes esses canais, né? Então, Deus colocando no meu coração, eu vou compartilhando por aqui esses estudos com as irmãs, tá bom? Um enorme beijo. E agora virtual, né? Beijo.